Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 35 de História. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre as colônias italianas aqui em Santa Catarina. Nossos objetivos são conhecer a formação das primeiras cidades a partir da colonização europeia presentes em Santa Catarina. Nós também vamos identificar a influência dos colonizadores sobre a cultura catarinense. Então, para início de conversa, pessoal, nas nossas aulas anteriores, nós temos visto que o Brasil, durante o período de colonização, ele recebeu diversas etnias que deram origem a nós brasileiros. Nós somos o resultado dessa miscigenação, dessa mistura desses povos. Na aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais a influência dos italianos no território catarinense e a contribuição para a formação das primeiras cidades aqui do nosso estado. Então, nós vamos ter colônias ao norte do estado. No ano de 1836, mais ou menos, os italianos eles deram início à segunda colônia de imigrantes estrangeiros que se instalou aqui em Santa Catarina. Lembrando que a primeira colônia foi de origem alemã. Situada às margens do rio Tijucas, a primeira colônia italiana ela enfrentou muitas dificuldades mesmo, e teve uma vida breve. Tinha um expressivo nome de Colônia Nova Itália. Mas há outros núcleos, no caso coloniais, que ainda eram fundados em terras catarinenses, sendo a maioria formada por imigrantes do norte da Itália. Um grande número de italianos que vieram para Santa Catarina eram originários de uma região ao norte da Itália, que era conhecida como Trentino, e que tem seu ponto central na cidade de Trento, lá na Itália, isso. E Santa Catarina também tem a cidade aqui de Nova Trento. Essa cidade ela recebeu influência principalmente desses italianos. Então, na localidade com o interessante nome de Nova Trento, colonizada por italianos, viveu Amabile Lúcia, que viveu na Itália e, acompanhando seus pais, veio para o Brasil, ainda criança. Mais tarde, como religiosa e com outro nome, o nome de Madre Paulina, ela foi reconhecida pela Igreja Católica como a primeira santa do Brasil. Então, a Nova Trento é uma cidade bem religiosa e ali também passou a Madre Paulina, que é um marco para o cristianismo, para os católicos principalmente. Já no ano de 1875, inicia-se no Brasil o que tem sido chamado como a Grande Colonização Italiana, que vai criar, no caso, condições para que milhares de colonos deixem a Itália e venham para Santa Catarina, para o Brasil, mas especificamente para Santa Catarina. O agricultor italiano, ele difundiu aqui em Santa Catarina as culturas agrícolas, as quais ele já estava familiarizado. Então ele começou ao quê? A plantar uva, ao arroz, ao milho, ao fumo. O vinho logo começou a ser produzido, pois era um produto muito apreciado pelos italianos. Depois buscou-se uma industrialização desses produtos. E essa chegada dos italianos, eles desembarcaram nos portos de Itajaí ou Desterro, que é a atual Florianópolis, em grande número, e depois eles tomaram um rumo ao da colônia de Brusque, que também já era uma colônia fundada por alemães. Nessa região estavam destinados aos imigrantes áreas que eles teriam essa origem para formar novas colônias, só que agora italianas e não alemãs. O Porto de Franco é atualmente a Botuverá, uma cidade aqui de Santa Catarina, e também Nova Trento. Então é desses lugares principais que
que eles chegavam e começavam a criar suas famílias, a pequenos vilarejos que eram formados. Em um segundo momento, acontecia também o desembarque em Itajaí e depois navegando pelo rio Itajaí-Açu. Eles atingiam a colônia de Blumenau. As mulheres e as crianças, elas aguardavam em Blumenau, nos barracões destinados, no caso, aos imigrantes, enquanto os homens, eles partiam para o interior, né? O interior aqui do estado, eu tô falando, para buscar lotes que eram destinados à colonização. Então, esses lotes eram fornecidos já pelo governo com o intuito mesmo de povoar a nossa região aqui de Santa Catarina. Já no ano de 1875, os colonizadores italianos eles já estavam instalados na região aqui de Rio dos Cedros, que é pertinho de São Bento, Rio Negrinho. Nessa área, as regiões próximas que foram ocupando aprenderam-se mais as florestas, com poucos brasileiros que viviam na região, porque já também haviam índios. Quem eram os índios? Geralmente os Choclens e os carijós, que aqui também já residiam, já eram moradores das nossas terras. Em um mundo muito diferente no qual eles estavam habituados na Itália, porque na Itália é frio, é Europa, e aqui eles chegaram Brasil, clima subtropical. Isso que aqui nós estamos no sul do Brasil, ainda no inverno, temos um pouquinho mais de frio, mas no verão a gente também tem um verão bem marcado, né? Pela seca, pelo sol. E por todos os lados haviam cobras perigosas, como jararaca, a coral, a cascavel, muitas aranhas sendo as mais temidas, né? E provavelmente não eram tão vistas por eles, eram as aranhas caranguejeiras, que são naturais, né, e típicas aqui do Brasil. Então pensa só, você sair de um lugar frio que chega a nevar, chegar aqui no Brasil, um clima subtropical, quente, e se deparar com, além da mata fechada, com animais, alguns até venenosos e peçonhentos. Com certeza eu ficaria apavorada. Então nós temos aqui desse medo que os italianos tinham, o principal era da aranha caranguejeira, que é natural, e também da cobra coral, que é uma coisa assim que eles não estavam habituados a ver. E em mata fechada, né, em uma mata fechada, é bem comum ter esse tipo de animal, né, presente na floresta, enfim. Nós vamos ter também a colônia de italianos mais no sul do estado. Isso já passa um pouquinho, né, em 1887. Novos rumos são dados à imigração italiana pelo governo brasileiro. Agora eles são encaminhados também para a região sul, aqui de Santa Catarina, e desembarcando no porto de Laguna. Então, a gente já não tem aqui São Francisco do Sul, a gente já está em outra região, que é a de Laguna, que também foi povoada pelos italianos. Laguna era então a principal cidade do sul do estado, que já era povoada, habitada. Lá havia uma estrada de ferro, ainda tem, só que desativada, a ferrovia Dona Teresa Cristina, que tinha sido inaugurada. A estrada ela foi construída para atender a necessidade de transporte do carvão extraído das minas da cidade, que é chamada Lauro Miller, para o porto de Imbituba. Não era uma estrada longa e tinha pouco mais de 100 quilômetros, mas chegava até Laguna e passava também por outras cidades como Tubarão, que vai ser uma cidade também no sul do estado bem importante para a economia catarinense. Transportados, né, pelos trens da ferrovia Teresa Cristina, os imigrantes eram levados até próximos às terras que eram destinadas para eles colonizarem, povoarem, formarem vilas. Assim, eles foram colonizados algumas regiões, como Uruçanga, Pedras Grandes, Criciúma, Orleans, Nova Veneza, Grão-Pará, Cocal, 13 de Maio, Turvo e outras regiões
que foram fortemente influenciadas por esses imigrantes italianos que aqui chegavam. Grande parte, no caso da estrada de ferro Teresa Cristina, está atualmente desativada, ela não funciona mais. Mas ainda há, periodicamente passam por seus trilhos vagões com as mesmas características dos trens do início do século XX, e que são as locomotivas a vapor, não são as locomotivas assim tão tecnológicas. Então, como essa aqui que passa entre Rio Negrinho e São Bento do Sul, também é uma locomotiva a vapor, movida a queima, no caso da madeira, do carvão, que vai fazer essa locomotiva andar, por esses trilhos. Pode-se ainda, nessas locomotivas do passado, fazer um passeio turístico ferroviário entre as localidades do sul, do estado ali de Santa Catarina, conduzidas, por esse pessoal que vive. E como a gente já estudou os transportes ferroviários aqui em Santa Catarina, esse transporte também que foi muito utilizado, além do transporte dos italianos, para a questão, digamos, do transporte de carvão, ele ficou conhecido como um trem histórico, porque ele ajudou também na colonização, tanto aqui do norte como também do sul do estado, que teve influência dos italianos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!